Eu saúdo todos com a graça e a paz que há no Senhor Jesus. Quero dizer mais uma vez que estou muito alegre. Quero dizer mais uma vez para vocês que estou empolgado. Quero dizer mais uma vez para vocês que eu estou muito animado de novo, empolgado de poder falar com você que está do outro lado aí. Porque a verdade é que no decorrer do dia, quando a gente levanta de manhã cedo, até chegar à noite, é muitas coisas para a gente fazer na rotina da vida. Mas quando chega este momento da palavra, é o momento do refrigério. É o momento de os nossos corações se alegrarem na presença do Todo-Poderoso. Então quero dizer para vocês mais uma vez, muito feliz, alegre e animado. Estou animado, animadíssimo de poder de novo falar com esse público maravilhoso, esse público lindo que está aí do outro lado, que Deus está preparando para estar sempre nós interagindo um com o outro, através da palavra. E isso é que é importante, isso é muito importante. Hoje a palavra é outra palavra poderosa. Aqui todo dia é palavra poderosa, porque as palavras das Escrituras, elas são sempre poderosas. E eu quero, para nós começarmos a nossa fala, o tema da nossa fala hoje é vencendo em tempos difíceis. Então essa fala hoje, a minha, que eu quero trazer para vocês, que está do outro lado aí, que é muito importante para você e para mim, para que nós possamos crescer. Vencendo em tempos difíceis. Esta é a palavra. E antes de eu entrar na palavra, eu gostaria de me introduzir, deixando, logo no começo da minha fala, um provérbio para vocês, meus queridos, que diz lá, Provérbios 24, 10. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque realmente a sua força é pequena. E interessante nós notarmos que esse sentimento de angústia, este sentimento que ninguém gosta, ele está sempre rodeando nós. Esse sentimento de angústia. Você já parou para pensar? A gente está no dia a dia caminhando e de repente vem aquela angústia, a gente não sabe da onde. E esse sentimento inútil, ele sempre esteve conosco. Quando a gente menos espera, a gente está triste, né? Então a gente precisa descobrir porque esse incômodo, esse sentimento de angústia, ele tenta tanto preencher as nossas vidas, os nossos corações. Por que será? Se você, Provérbios 24, 10 diz, se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque realmente a sua força é pequena. É interessante que esse Provérbios de Salomão tem muito a ver com a minha vida e com a sua vida. Porque a verdade é que quando as adversidades desta vida vêm até nós começamos a fraquejar. E isso é natural. Às vezes a gente pensa que não vai romper em fé, você pensa que você não vai romper em fé, você pensa que não vai vencer nos dias difíceis, devido à angústia, devido à tristeza. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar nesta noite, em relação a isso. Esse provérbio é muito forte. É um provérbio que eu não gosto muito de citar ele, porque a verdade é que nós seres humanos somos, como se diz, sujeitos a todas as paixões, e constantemente nós estamos andando por caminhos que levam à angústia. A gente dá um deslize ali, outro deslize ali, né? E a gente acha que a gente não vai conseguir enxergar uma luz no fim do túnel. E essa luz no fim do túnel é o Criador dos céus e da terra. E esse sentimento inútil sempre tem nos rodado, sempre tem tentado entrar nos nossos corações. Esse sentimento de tristeza e de angústia. Mas a boa notícia que eu quero dar para você, meu querido, meu lindo e minha linda, meu amado e minha amada, a notícia boa que eu quero dar para vocês, sabe qual que é? Está aqui em Romanos capítulo 5, verso 20.
o pensador Paulo, grande filósofo, o pensador Paulo, ele diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Olha que coisa magnífica, queridos. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então veja bem, eu e você, quando nós estamos angustiados, devido, como eu falei aqui em Provérbios 24:10, se você se mostra angustiado no dia da... Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque realmente a sua força é pequena. E esse versículo de Paulo, que ele diz em Romanos 5:20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, quer dizer que o tanto que nós erramos, os acertos é bem maior. Olha que coisa magnífica. Você errou muito, quem sabe agora à tarde, e já chegou à noite, agora você vai acertar muito mais. Eu e você vamos acertar muito mais. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ué, evangelista Antônio Carlos, quer dizer que nós temos que continuar no pecado para que a graça abunde? Não, de forma alguma. Não temos que continuar no pecado, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esta é a boa notícia que eu tenho que dar para você e estou dando. Fica alegre, alegra, não fique triste, que as coisas elas vão acontecer no tempo de Deus. Eu e você, nós ficarmos ligados, né, com os nossos ouvidos espirituais, para nós entender o projeto de Deus nas nossas vidas, para nós não ficarmos à deriva. Porque muitas das vezes, quando nós não entendemos o projeto de Deus, a gente fica à deriva. Então é esta palavra, esse provérbio maravilhoso que eu quero deixar para vocês, antes de eu entrar na palavra. Deixa eu ver o que tem mais para vocês, meus queridos. É isso. Então o tema de hoje é isso: vencendo em tempos difíceis. Ou seja, vencendo os tempos difíceis. Aí três pontos que hoje eu quero estudar com vocês, queridos, que é muito importante, eu quero que você preste atenção, o que nos impede da gente chegarmos aos nossos objetivos. Então eu quero estudar hoje com vocês 3 pontos importantíssimos. Quero que você pegue aí, você fica ligado, não distraia, que é muito importante. 3 pontos e 3 atitudes que atrapalham eu e você de nós vencermos na vida, seja qual for o projeto que você tem. Se você tiver esses 3 sentimentos aqui, dificilmente você chega no seu projeto. O primeiro é a ingratidão. A primeira coisa que impede eu e você de caminharmos rumo aos nossos projetos é a ingratidão. O segundo é a fraqueza. Vocês podem observar um fraco, dificilmente ele chega a algum lugar, uma pessoa fraca. E o terceiro ponto é a reclamação. 3 pontos que impedem da gente chegar: ingratidão, fraqueza e murmuração. Aí, para nós entrarmos na palavra, para nós discorrermos sobre esses três sentimentos, que quando nós temos eles, nós não caminhamos nem para a esquerda nem para a direita, ficamos totalmente estagnados, parados, como um carro atolado. Mas se nós atentarmos e tirarmos esse sentimento de ingratidão, de fraqueza e de reclamação, a gente começa a andar. O caminhão espiritual de Deus começa a nos levar até rumo aos nossos sucessos, aos nossos projetos. Correto? Eu quero ler com vocês, queridos, vocês que estão do outro lado aí, eu quero ler Josué capítulo 1, verso 8. Olha o que diz. Josué 1, 8. Essa luz aqui sempre ela me atrapalha. As letras somem aqui nas escrituras. Mas vamos lá. Josué 1, 8. E não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia
e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Vou ler mais uma vez. Olha para cá, por gentileza. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar os teus caminhos, e então prudentemente te conduzirás. É só até aqui. A primeira coisa que eu e você temos que entender desta palavra aqui de Josué, aonde foi que o Criador do céu e da terra falou esta palavra para Josué? Aonde foi e por quê? Aí o que nós temos que entender aqui é aonde foi que Deus falou isso aqui para Josué, porque e aonde começou e aonde termina. Porque quando nós não sabemos o começo e o fim e o meio, nós ficamos perdidos. Então, por que foi que Deus falou isso aqui para Josué e em que tempo? Isso aqui foi quando as pessoas que há 430 anos atrás, elas eram escravas no Egito, elas escravas lá, quando Deus levantou Moisés e pediu para tirar aquele povo. Interessante nós notarmos que aquele povo sofrendo lá na garra de Faraó, sofrendo muito, porque o povo hebreu havia se multiplicado, os filhos de Israel havia multiplicado, eles todos, em termos de crianças, de velhos, de mulheres, era muita gente. E Faraó ficou assustado com a força daquele povo. Aquele povo se multiplicava dia após dia. E então Deus pediu a Moisés que tirasse aquele povo. E aquele povo saiu rumo à terra prometida, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. As escrituras dizem. E aquele povo, quando eles começaram a andar no deserto, para chegar até onde Josué, Deus falou para Josué desses mandamentos aqui, foi que começou a caminhada. É interessante notar que o mesmo deserto que esse povo caminhou, nós caminhamos hoje. O mesmo deserto que eles saíram de lá para a terra prometida, nós caminhamos hoje aqui também, na era moderna. Eu quero que você entenda isso, presta bem atenção para você ver, é o mesmo deserto que aquele pessoal saiu da escravidão do povo egípcios, do povo de Faraó, somos nós hoje na era moderna, do mesmo jeito deserto. Apesar que é bem diferente do deserto que nós caminhamos hoje, é bem diferente desse deserto, mas é a mesma coisa. A Bíblia aqui não é só para nós irmos para o céu, é para nós aprendermos a caminhar bem, dia após dia, para nós saber entrar, para nós saber sair, para nós sabermos negociar, para nós se virarmos aqui na terra. É para isso que as Escrituras está aqui para nós, justamente para isso. Hein, queridos? Outra coisa que eu quero frisar, presta bem atenção. O deserto que eu e você passa é o mesmo deserto daquele povo. Vou dar um exemplo para vocês que é bem diferente. Esse deserto nosso com aquele deserto. Esse deserto nosso que tem uma casa para nós entrarmos debaixo. Esse deserto aqui tem água para nós em abundância. Esse deserto aqui tem sombra da árvore para nós. Esse deserto tem carros para nós mover de um lado para o outro, tem ônibus. Um deserto que é um verdadeiro mamão com açúcar, esse deserto aqui, em vista do deserto do povo hebreu. É um deserto totalmente. Talvez você não está aí no deserto da areia quente, igual esse pessoal do deserto, na época deles, eles não tinham a casa. Esse pessoal aqui que saiu lá da terra do Egito para a terra de Canaã, eles não tinham a sombra. Eles não tinham a geladeira, não tinha casa, não tinha absolutamente nada. Então quer dizer que era muito mais difícil.
Hoje não, hoje nós temos hospitais, temos escolas, alguns conseguem emprego, sim ou não? Alguns conseguem trabalhar, ou os que não trabalham, trabalham dentro das suas casas como secretária do lar, o esposo também consegue trabalhar, então é um deserto bem tranquilo. Sim ou não? Um deserto, você consegue empréstimo com pessoas que você quer fazer empréstimo, você consegue tudo que você quer nesse deserto. Então por que essa fraqueza, essa ingratidão invade os corações das pessoas? Por que essa fraqueza, essa ingratidão, essa fraqueza e essa reclamação? Eu te pergunto, você aguenta ficar perto de uma pessoa que fica o dia inteiro reclamando? Você aguenta? Você não vai aguentar, ué. Ficar perto de uma pessoa que o tempo todo reclamando, reclama. Uma pessoa que nunca está forte. Você vai conversar com ela, a pessoa está totalmente desequilibrada emocionalmente. Não consegue romper em fé. Você vai conversar com a pessoa é ingrata. Ela não reconhece aquilo que o outro fez para ela. Geralmente as pessoas ingratas falam assim, não pedi, ué. Você fez isso para mim porque você quis, eu não te pedi. E Deus abominava isso, esse sentimento inútil, esse sentimento que atrapalhou os filhos de Israel a chegarem na terra de Canaã. Então que eu e você, nós possamos entender que esse sentimento tem que sair de nós de qualquer forma. Ele não pode invadir os nossos corações. Esse sentimento de ingratidão, de reclamação e de fraqueza. Foi o que Deus falou para Josué, que quando aquelas pessoas saíram da terra do Egito, e no decorrer do percurso, quando começou as provas vir, eles começaram a questionar a integridade de Moisés, falando, vamos levantar um capitão, vamos voltar para lá. Vamos voltar para lá, é melhor nós sermos escravos lá do que nós morrer nesse deserto quente. E começaram a dar problema no deserto para Moisés. Moisés sofreu muito. Eles falaram até ir apedrejar o profeta Moisés, aquela multidão. E hoje não é diferente. Da mesma forma, as pessoas estão fraquejando, as pessoas estão murmurando, estão reclamando. Se bota um presidente, eles reclamam. Se bota um outro presidente lá no trono, eles reclamam. Se sobe um pouquinho arroz, reclama. Se sobe um pouquinho feijão, reclama. Reclama de tudo. Reclama do preço da carne, reclama do preço do óleo, reclama do salário mínimo. E vai reclamando, e vai reclamando, e vai reclamando. E isso impede da gente enxergar as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Isso impede da gente ver o tanto que Deus já nos abençoou. E tem pessoas que só vê problema. Então eu quero te ensinar nesta noite, você não pode ver só problema. Em vez de você ver problema, você tem que focar na solução. Sim ou não? Focar na solução. Tem pessoas que só vê problema. É o tempo todo vendo problema. Aí você não consegue enxergar a solução. Foi assim com os filhos de Israel. E hoje não é diferente nos nossos dias. Vou te ensinar outra coisa. Não fique perto de pessoas que reclamam o tempo todo. Não fique perto de pessoas que têm um sentimento de fraqueza. Você não pode ficar perto dessas pessoas. Você não pode ficar perto de pessoas ingratas. Você tem que focar em pessoas fortes. Você tem que focar em pessoas vencedoras. Você tem que focar em pessoas que têm gratidão. Essa é a receita do sucesso para mim e para você. Eu te pergunto, será que hoje, agora é aproximadamente 8h35, é isso mesmo aí, do seu relógio? Isso. 8h35. Quem sabe você não pegou ainda no livro da lei, agora já é 8h35. Mas tá bom, você está aí ouvindo Romanos 10:17, diz a palavra do Senhor que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então agora quem sabe você está ouvindo a palavra, mas aqui está dizendo que tem que meditar dia e noite. Não está dizendo aqui para meditar só 1 hora, 2 horas não.
Está falando para nós, se nós quisermos prosperar nos nossos caminhos, é meditar nas Escrituras. E eu li aqui, vou ler de novo. E não te aparte da tua boca o livro desta lei, mas meditai nela de dia e de noite, para que possa prosperar todos os teus caminhos. Então, amados, nós temos que buscar no livro de comportamento humano. Eu costumo dizer isso, é livro de comportamento humano, porque esse livro aqui é que nos ensina a caminhar. E esse pessoal da fraqueza, que vê a fraqueza, precisa de ter visão de águia. Eu e você precisamos de ter uma visão de águia. Os estudiosos da Bíblia pedem para nós termos a visão de águia. Vocês sabem qual que é a visão de águia? A águia é mais ou menos assim. Você não vê a águia voando com pardal. Sim ou não? Você não vê a águia voando com pombos. A águia não voa com esses pássaros. Você não vê a águia voando com urubu. A águia, ela voa sozinha ou com as mesmas águias. E quando vem o problema, a águia ela vai cada vez mais alto, a águia. A águia ela sobe uma distância de 10 a 30 mil metros para cima e ela consegue enxergar lá embaixo a sua presa, a águia. Nós precisamos de ter visão de águia. E ela consegue lá de cima, ela vê a presa dela. Ela desce e pega. Outra coisa que a águia tem, a força da águia. A águia, quando ela sobe, que ela olha, uma das outras forças é que ela não come animal morto. A águia não come animal morto. E quantos de nós que hoje em dia nós ficamos comendo animal morto? O que é comer o animal morto? É ficar remoendo o passado. Ah, eu estou assim assado, foi fulano, cicrano e beltrano. E fica comendo um animal morto. Então tem que deixar de lado. Nós temos que deixar de lado essas coisas passadas. Correto? Essa é uma visão da águia. Ela tem outra coisa também, quando a águia está bem velha, que ela já não consegue mais caçar, que as suas unhas já estão fracas, ela sobe para um lugar bem alto, num penhasco, e lá ela fica sozinha. E lá ela começa a bater o bico dela na pedra, porque o bico dela já está cascudo, ela não consegue pegar as presas, aí ela vai bater no bico, vai bater no bico até sangrar. Aí aquele bico velho cai, aquelas cascas do bico dela caem, e o bico dela fica renovado, fica novinho em folha. Aí depois ela tira todas as penas dela, ela mesmo tira aquelas penas velhas. Ela tira todas as penas dela, fica parecendo um frango despenado. E ela fica ali escondida sozinha, para as outras águias não ver ela daquela forma. Aí, com o passar dos meses, as penas dela nascem todas. E ela renova. Aí ela dá aquele mergulho. E ela volta a viver mais anos e mais forte ainda. Assim tem que ser comigo e com você, querido. Nós temos que ser como a águia. Como é que faz para ser como a águia? Aqui, meditando de noite. Como o salmista fala em Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Olha o que diz aqui o pensador Isaías sobre a águia, para nós sermos como a águia. Olha aqui, meus queridos. Vou ter que dar um jeito nessa luz aqui, que toda vez eu estou sofrendo igual subaco de aleijado para conseguir ler, Wallace. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os mancebos certamente cairão.
Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha aqui, queridos, e os jovens correrão e se fatigarão, os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então compara nós como a águia. Então o que eu e você devemos tirar como é que se diz? Eu e você, o que nós podemos tirar de proveito desta biografia aqui dos filhos de Israel? O que nós podemos? É que Deus não gosta de fraqueza. Quando você fraqueja, você começa a questionar as pessoas, você começa a falar das pessoas, do governo, quando você começa a fraquejar. Então nós temos que estar ligados na palavra de noite. É dia e noite, nós ligarmos, buscarmos na palavra, senão nós não vamos conseguir caminhar. Então essa é a palavra que eu quero deixar para vocês desta noite, para a gente poder pegar na palavra de Deus, poder caminhar. A gente está fraco mesmo, mas a Bíblia diz, digo fraco, eu sou forte. Então é através da palavra. Então que eu e você, nós venhamos a pegar este exemplo aqui, dos filhos de Israel, que eles não entraram na terra prometida, simplesmente porque reclamaram de Deus, reclamaram de Josué e Calebe, queriam voltar de novo para as panelas de carne, para os pepinos, queriam voltar para lá, para o jugo pesado de Faraó como escravo. E muitas das vezes, quando nós não meditamos de dia e de noite, a tendência nossa é ir para o jugo do homem. A tendência nossa é falar, não, eu vou largar esse negócio de escritura, esse livro sagrado, esse negócio de instituição religiosa, não. Eu vou só trabalhar, eu vou só fazer isso, e você encosta o livro em cima da geladeira, ou talvez você bota o livro de Deus em cima da estante, e você tenta caminhar com as forças do seu braço. Aí é que vem, como se dizemos, os problemas até nós. Aí Deus começa a afastar, porque nós já começa a fraquejar, aí nós já começa a murmurar, nós já começa a duvidar. Mas quando nós começamos a encher da palavra, aí as coisas começam a caminhar. Então eu deixo essa palavra para você nesta noite, e que você possa meditar na sua casa. Você medita aí na sua casa, se você tem reclamado das coisas, se você não tem meditado dia e noite, se você está com esse espírito de fraqueza. A Bíblia diz, digo fraco, eu sou forte, né? Vamos renovar a nossa palavra, vamos tentar buscar entendimento, né? Igual eu estou falando para vocês, através da palavra. E eu agradeço muito você terem me ouvido até agora. Desejo muita luz e sucesso para vocês. Até mais.